Senhor Jesus, nós te agradecemos nesta manhã, ó Deus, por tua palavra, por tua presença, ó Deus, por ter uma palavra. O Senhor nunca muda, mas a tua palavra também nunca muda. E nós temos esta palavra para nos ajudar a conhecer a ti, mas não queremos ficar limitados à palavra em si, só de conhecer ou entender a palavra, porque nós queremos que ela nos conduza a ti mesmo, Senhor, para nós conhecermos a tua pessoa, para sabermos como o Senhor sente, como o Senhor age, para entender um pouco mais dos teus propósitos, ó Deus, porque aquilo que aconteceu no passado nos ajuda a entender o que o Senhor está fazendo hoje. E esse é o nosso desejo, essa é a nossa sede, nosso anseio nesta manhã, entender um pouco melhor, ó Deus, como o Senhor age conosco, nós que somos teu povo, muitas vezes infiel, muitas vezes nos distanciando daquilo que o Senhor planejou para nós. Ó Deus, como o Senhor vai lidar conosco, como o Senhor vai nos corrigir, como o Senhor vai nos trazer de volta, Senhor. Ajuda-nos a entender isso e a cooperar contigo, Senhor. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Então, nós estamos no livro de Oséias, porque Oséias foi um contemporâneo do rei Jeroboão de Israel. E esse livro, eu estou ficando mais com Oséias, mas o livro de Amós também, são dois livros, são dois profetas que atuaram nesse período que nós estamos estudando, do reino dividido, desse período de Israel, especificamente do final dessa dinastia de Jeú, que Jeroboão foi o último, assim, ele governou durante 40 anos, depois teve mais um que ficou só durante 6 meses, mas ele foi o último que teve mais atuação nesse reino dividido de Israel. Então, foi um período em que eles estavam prosperando, Deus estava abençoando, foi por permissão de Deus, o mesmo Deus que permitiu que houvesse opressão pela Síria, ele, depois que o povo clamou a ele também permitiu que houvesse um alívio, que houvesse um período de prosperidade, um período de sucesso, de crescimento, das coisas acontecerem bem. Então, durante esse período, apesar deles não estarem sendo fiéis a Deus, Deus estava dando essa chance. Então, o livro de Oséias retrata esse período. Nós temos mais um recurso agora, daqui até o final do período do Velho Testamento, desse período que nós estamos estudando até o final, nos livros históricos, né, seria Esdras, Neemias, Ester, e nos livros proféticos, né, termina com Malaquias. Então, além de ter os dois relatos, Reis e Crônicas, nós temos uma terceira fonte de informação sobre cada período, que são os profetas. Então, tem vários profetas. Daqui a pouco, né, quando a gente voltar para Judá, nós vamos ver Isaías, que é um profeta muito conhecido, primeiro livro, né, na nossa sequência da Bíblia. Então, esses livros proféticos, eles nos dão uma informação maior, até bem maior do que os livros históricos em si, porque no livro de Reis, que fala sobre esses reis de Israel, eles nos dão poucas informações sobre o que estava acontecendo. E no livro de Oséias, no livro de Amós, a gente tem bem mais informações sobre isso. Então, é por isso que nós estamos gastando um tempo para ver o que Deus falou com Israel através do profeta Oséias. Na aula passada, nós estávamos mais no capítulo 2, Oséias 2. Eu vou continuar no capítulo 2, mas antes de fazer essa sequência, só quero que vocês entendam onde nós estamos, que nos primeiros 3 capítulos de Oséias, ele conta como Deus falou com ele para casar com uma prostituta,
e os nomes que foram dados aos 3 filhos, e depois no capítulo 2 ele aplica essa parábola, né? Assim, ele viveu essa situação, e no capítulo 2 ele vai contar assim, essa parte, ele vai aplicar essa infidelidade que Oséias viveu com essa mulher, ele vai aplicar isso na história de Israel. Ele vai explicar como eles foram infiéis e o que Deus faz quando o seu povo é infiel. Então, não vou repetir isso, nós vimos isso na aula passada. Na sua folha de esboço tem todos os pontos, né? Que Deus, assim, o que é a infidelidade, como eles se esqueceram de Deus, como eles quebraram a aliança com Deus, como os próprios líderes foram infiéis a Deus, e como eles buscavam ajuda de outros países, de outras fontes, de outras forças, ao invés de buscar em Deus. Então, esses são os temas dos profetas. Eles vão sempre levar o povo a entender por que Deus está bravo com eles. Por que Deus está permitindo todas essas coisas? Vai chegar dentro de poucos anos, né, nesse período que nós estamos, vai chegar ao ponto do cativeiro. Por que Deus permitiu que o seu povo fosse levado embora, tirado da terra que Deus tinha prometido para Abraão, Isaque e Jacó, e que Deus cumpriu, né, no tempo de Josué? Por que Deus permitiu que eles fossem arrasados? Por que a identidade, nós vamos falar sobre isso mais tempo ainda, né? Porque nós ainda não chegamos ao ponto histórico, mas não falta muito tempo para a gente chegar assim, ao momento histórico do cativeiro. E nesse momento do cativeiro das 10 tribos, Deus vai eliminar essas 10 tribos como reino, como estrutura. É como se o Brasil fosse arrasado e nunca mais fosse chamado de Brasil, nunca mais fosse nunca mais voltasse a ser uma nação. Então foi uma coisa muito radical, muito forte que Deus fez, foi uma medida muito extrema que Deus fez, e a pergunta é: por que Deus faria isso? E como nós estamos vivendo numa época não exatamente igual a isso, mas nós estamos vivendo numa época em que se os sinais que nós vemos apontam para a volta de Jesus, Jesus realmente vai voltar. Então nós temos muitas profecias que falam não quando Jesus vai voltar, mas nós temos muitos sinais. Jesus falou com os discípulos: eu não posso falar quando eu vou voltar, porque nem eu sei. Jesus falou: nem eu sei, só o Pai sabe. Mas eu posso dar para vocês pistas, eu posso dar para vocês sinais, eu posso falar com vocês o que vai acontecer antes da minha volta, para vocês prestarem atenção. E em Lucas, ele descreve, nos dois, em Mateus 24, em Lucas 21, ele descreve muitas coisas ruins acontecendo, e algumas delas aconteceram ao longo da história, né? Houve guerras, houve doenças. Eu fico imaginando se a gente vivesse na época daquela praga bubônica, né, na Europa, que 1/3 da população morreu, né, em alguns lugares, né? Eu fico pensando, quem estivesse lendo a Bíblia ia falar assim: acabou, esse é o fim do mundo. Ou mais próximo a nós, na época da Segunda Guerra Mundial, Holocausto e milhões e milhões de pessoas mortas em vários países, principalmente da Europa, na Rússia. Então a gente ia falar: acabou, isso aí é o que Jesus está falando. Mas até tem um versículo que fala: vai ter guerras e rumores de guerra, vai ter pestes, vai haver muita opressão, mas ainda não é o fim. Ele fala: ainda não é o fim. E Deus conta tempo de um jeito diferente, né? Imagina Deus com todo o tempo do universo, né? Olhando para essas coisas. Agora, evidentemente, os sinais que Ele nos dá são para nós e significam muita coisa. Mas essas aflições, quando Jesus fala assim: então quando vocês virem, aí Jesus fala especificamente o que vai acontecer em Israel, todos os países do mundo vão cercar Jerusalém, que
vai chegar ao ponto assim que vai parecer que vai realmente dessa vez eliminar Jerusalém, Israel, né, os judeus totalmente. Então ele fala: quando vocês virem todas essas coisas, não fiquem apavorados, não fiquem assim, não percam a esperança. Ele fala assim: pelo contrário, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Então, nós estamos vivendo, então, dando esse contexto geral, eu estou procurando aplicar essa época, porque cada época tem aspectos que nós podemos aplicar para o tempo de hoje. Então, essa época que nós estamos estudando, das 10 tribos, quando dentro de pouco tempo eles vão ser eliminados, eles vão ser levados para o cativeiro, e a história mostra que as 10 tribos, como um estado, não Judá, né? Judá, Davi, Jerusalém, Deus sempre prometeu que ia manter, e realmente depois do cativeiro em Babilônia, Deus trouxe o povo de volta. Mas as 10 tribos não foram restauradas como as 10 tribos, como esse estado, que eram 2 estados em Israel, Israel e Judá, né? O reino dividido, tinha as 2 partes. Então, essas 10 tribos, como uma identidade separada, como o sistema de Jeroboão, como o sistema que existia naquela época, não voltou mais. Então, nós estamos, por isso que nós estamos aqui estudando esse período e o profeta Oséias, e procurando entender como Deus lida com essa situação. Se o sistema de Jeroboão corresponde à maior parte, 10 tribos contra uma, naquele tempo também era a maior parte. Então, o sistema de Jeroboão corresponde hoje à maior parte do cristianismo. A maior parte do cristianismo faz parte hoje do sistema de Jeroboão. Então nós temos um bom paralelo para a gente analisar. O que Deus vai fazer com esse sistema de Jeroboão? Então, no capítulo 2, só lembrando aqui, né, que nós vimos na semana passada, em Oséias 2, ele fala no versículo 2, contendei, suplicai, argumentai com vossa mãe. Né? Quem é vossa mãe? Né? Na figura é a esposa infiel de Oséias, ou é a nação de Israel, as 10 tribos. Contendei com vossa mãe, contendei, porque ela não é minha mulher e eu não sou seu marido. Gente, isso é muito forte, porque Deus usa, né, durante todo o Velho Testamento e no Novo também, Deus usa essa figura do casamento. E né, quando Deus tirou o povo do Egito e levou para o Sinai, fez aliança com eles, era como se ali fosse o casamento. Ali ele fez uma aliança de ser o marido dela. Né? Se você olhar em Jeremias 31 e 32, quando Jeremias começa a falar da nova aliança, ele fala assim: quando eu peguei Israel, tomei pela mão, tirei do Egito e me tornei marido. Algumas traduções falam assim, desposei, mas é isso, ele casou e Deus ficou sendo o marido e a nação ficou sendo a esposa. Então, quando eles saíram do Egito e Deus fez a aliança, era uma aliança comparável, era uma aliança que Deus coloca como aliança de casamento. E todos nós sabemos que Deus coloca alianças como irrevogáveis. Uma aliança não é uma coisa que você pode mudar. Existem consequências, existe a infidelidade à aliança, mas as consequências são muito sérias. Então Deus está falando, você não fale com sua mãe que ela não é mais minha esposa e eu não sou mais seu marido. E a Bíblia fala muito sobre essa situação em que Deus começa a falar que ele não quer ser mais
considerado como marido. Quer dizer, houve um rompimento de aliança, não da parte de Deus, mas ele está falando, isso é a consequência de vocês terem sido infiéis à minha aliança. Então, o que eu estou querendo que vocês vejam, e eu acho que assim, a gente podia falar às vezes isso em 5 minutos, mas eu estou demorando porque a Bíblia demora para falar. Assim, não, quando você vai lá assim, não, eu não tenho paciência para falar dos passos, dos porquês, eu quero saber o resultado, né? Tem gente que lê esses livros de suspense ou filmes de suspense e não suporta o suspense, porque todo o gosto de um livro de suspense é você ficar em suspense bastante tempo, né? Então tem vários personagens no livro, você não sabe quem que cometeu o crime, sei lá, então você fica em suspense, ou tem um enredo e você não sabe se os bonzinhos vão ter um final feliz, o que vai acontecer com eles. Então existe um suspense. É lógico que para nós sabemos o final da história, sabemos que no final Deus ganha, que no final vai ter um casamento eterno, no final Deus vai descer da terra, do céu para a terra, Ele vai estabelecer o reino dele na terra. Então nós sabemos o final, mas como que vai chegar lá? O que Deus faz com essa nação, que agora nós estamos até com 2 partes da nação? Tem a nação de Israel, que foi o povo escolhido de Deus para ser o instrumento de Deus para abranger toda a terra, para trazer toda a humanidade a esse relacionamento de intimidade com Deus, para ter esse casamento, não um casamento seletivo, não um casamento com uma parte, mas o grande desfecho da história é Deus trazendo a humanidade para perto dele. Então Israel foi um povo escolhido. Ele fala muitas vezes, vocês não eram melhores, vocês não eram superiores, vocês não eram especiais nesse sentido. Eu que fiz vocês especiais, porque eu quis estabelecer a minha aliança, o meu relacionamento com vocês, para que vocês pudessem trazer seu sacerdote, né, que é para trazer todos ao mesmo relacionamento com Ele. Mas como que Deus vai agir com essa infidelidade? E eu fico assim, nós estamos no momento da história, puxa, já aconteceu tudo isso, Deus vem trabalhando, Deus até está num outro estágio dessa história, porque esse povo natural, o povo de Israel, já passaram por 2 milênios de sofrimento, de perseguição, de afastamento da terra, e agora os judeus estão em Israel. Então nós estamos num outro momento da história do que isso aqui, mas ao mesmo tempo hoje, né, os próprios judeus também não voltaram a Deus como nação. Tem poucas pessoas, poucos judeus que realmente entenderam a nova aliança, né? Mas a igreja hoje está nesse lugar. O que aconteceu com Israel está acontecendo com a igreja, ou seja, a mesma coisa. Deus fez aliança através de Jesus Cristo. A igreja é um pequeno povo em comparação com toda a humanidade, e Deus está trabalhando com essa nação, que é a igreja, essa nação espiritual, para alcançar toda a terra, toda a humanidade. Mas a igreja está sendo infiel. Esse sistema de Jeroboão, essa idolatria que nós vemos no Velho Testamento, todos esses desvios, todas essas coisas que a gente descreveu aqui, são coisas que estão acontecendo na igreja hoje, estão acontecendo na nossa vida, inclusive. Então, quando Deus fala com o profeta Oséias, e né, é muito semelhante à mensagem dos outros profetas também, ele está suplicando. E uma das coisas que a gente tem dificuldade na nossa limitação humana, uma das coisas que a gente tem dificuldade de aplicar para Deus, é como que Deus pode saber de todas as coisas. Ele sabe qual que é o fim da história, ele sabe do que vai acontecer, e não somente ele sabe, mas ele pode, porque ele é soberano, ele é todo poderoso. Então ele é um mistério como ele trabalha com a humanidade, mas ele fala que ele vai trazer o povo para si no fim. Então, como que Deus pode ser todo poderoso e até saber como que vai
como que ele vai fazer, desde antes do pecado acontecer, Deus sabia que ia acontecer o pecado e sabia qual a solução que ele ia dar pelo pecado. Então, como é que Deus pode já saber? Se fosse sim, aconteceu isso, mas eu já tenho a solução, eu não ia sofrer. A gente pensa, eu não ia sofrer, porque eu sei que vai dar certo. Se você assiste um filme pela segunda vez e você já sabe que no fim dá tudo certo, você não fica tenso na hora que está apontando a arma na cabeça do herói, porque você sabe que no fim ele vai escapar, senão você não sofre. Você assiste um jogo de futebol depois a gravação, você já sabe que Brasil ganhou ouro, então você não sofre, mas durante, quando está batendo os pênaltis e tudo, você sofre, porque será que vai, será que não vai? Então Deus já sabe do resultado, ele sofre, essa é uma das coisas que eu queria que vocês vissem aqui. Ok? Guarde esse. Então, aqui em Oséias 2, o capítulo 2, ele descreve toda essa história. Ele começa com a infidelidade, não vou repetir, mas até no versículo 13, que foi onde nós paramos domingo passado, até no versículo 13, ele está falando sobre como que ele trata com a infidelidade. O que Deus faz quando o seu povo é infiel? Quais são as evidências da nossa infidelidade? O esquecimento de Deus. Deus fica para segundo plano, Deus não é importante na nossa vida, Ele não é o centro, o nosso coração bate com outras coisas, muito mais do que bate por Deus, entende? Então são sintomas de frieza. Quais são os sintomas de frieza num relacionamento conjugal? O que acontece? Quais são as evidências? É claro que é diferente um relacionamento de namoro do que um relacionamento de um casal que tem 20, 30, 40 anos de casado. É muito diferente. Mas quais são os sintomas de que aquele relacionamento de 20, de 30, de 50 anos se tornou um relacionamento frio, se tornou um relacionamento que não desperta paixão, que não desperta, o coração não bate, não há essa sensibilidade? Quais são os sintomas disso? Então Deus está falando sobre isso e está falando o que Ele faz. Ele faz coisas drásticas, Ele faz coisas duras, mas visando despertar de volta, visando trazer de volta seu povo para Ele, ok? Então, eu vou só, antes de dar continuidade, então, nós vamos retomar o capítulo 2, no versículo 14, porque a partir do versículo 14, muda a direção. Até o versículo 13, Deus está tratando com a infidelidade, está mostrando as medidas que Ele toma para que o povo volte a Ele. Então, até o versículo 13 ele está falando sobre isso. E esse capítulo 2, ele é uma miniatura do livro inteiro. Porque o livro inteiro, e até outros profetas, eles seguem bastante o mesmo padrão. Então, no resto do livro de Oséias, sem uma sequência, que no capítulo 2 é fácil de você entender, porque tem uma sequência. Então, foi infiel, eu vou lidar com a infidelidade, vou fazer isso, eu vou cercar o caminho, a gente falou ontem, vai ter todos esses passos. Deus se afasta, Deus bloqueia o caminho, Deus tira provisões, Deus deixa seu povo passar falta, deixa seu povo ser derrotado, deixa os filhos serem mortos, assim, perder. Então tem medidas drásticas, tem medidas duras que Deus ele não faz já direto na primeira, ele vai dando passo por passo para ver se as pessoas voltam a Ele, E o último,
no esboço que vocês têm, né? No número 4, letra E, o ponto final é esse cativeiro, essa rejeição. Então, durante todo o livro de Oséias, ele vai falando sobre isso, só que no resto do livro não é numa sequência. Uma hora ele está falando de rejeição, outra hora ele já está falando sobre o que ele vai fazer para trazer de volta. Então, o capítulo 2 segue uma sequência mais exata. Mas eu queria que vocês guardassem esse lugar em Oséias, que a gente já vai voltar, e em Jeremias, que foi bem depois de Oséias, mas em Jeremias capítulo 3, ele cita, ele está falando com Judá, porque no tempo de Jeremias, as 10 tribos já tinham ido para o cativeiro muito antes, e agora Jeremias está falando com Judá, que vai para o cativeiro também. Mas Jeremias 3, versículo 6, vamos ler aqui para entender um pouco o coração de Deus. Disse-me o Senhor nos dias do rei Josias. Vocês devem lembrar que o rei Josias foi um grande rei, um rei que serviu a Deus, que levou o povo a se voltar para Deus. Então foi nessa época que Deus falou com Jeremias: viste o que fez a rebelde Israel? Agora ele está falando das 10 tribos, está falando com Judá. Cuidado, porque o que aconteceu com eles vai acontecer com vocês também. Viste o que fez a rebelde Israel? Ela se foi a todo monte alto e debaixo de toda árvore frondosa, e ali andou prostituindo-se. Eu peço muito a Deus que a gente conseguisse aplicar isso hoje. O que é toda árvore frondosa, todo monte alto? Monte alto são coisas que nos fazem subir, talvez represente um desejo de subir, de se tornar melhor. Não que Deus queira que você não tenha o necessário e até que você tenha sucesso em várias áreas, mas o que Deus está falando aqui é que quando isso não vem, quando a fonte não é de Deus, isso é prostituição espiritual. Então a árvore frondosa representa uma coisa próspera, né? Uma árvore frondosa é uma árvore que e eles faziam o culto, esse culto idólatra era para que ali eles tivessem sucesso na lavoura, na vida financeira deles, né? Mas eles estavam buscando não em Deus, então era uma prostituição. Então, de que maneira, eu sei que é uma coisa difícil da gente entender, mas a gente sempre fala que se você for para o Novo Testamento, para entender o que Deus considera como idolatria hoje, o Deus que Deus fala, que Jesus fala no Novo Testamento, é o Deus Mamon. Esse é o Deus que Deus fala. Então, a nossa idolatria hoje é relacionado ao Deus Mamon. E é relacionado a buscar a nossa prosperidade, a buscar a fonte da nossa vida em algo que não é Deus. Então, quando você não tem dinheiro, você se sente inseguro. Quando você tem dinheiro, você se sente seguro. Então, você está sentindo segurança numa coisa que não é Deus, né? Eu tenho um emprego, eu tenho uma aposentadoria, eu tenho uma conta bancária, eu tenho uma aplicação, eu tenho um patrimônio que me garante, né? Então, é muito sutil isso, é muito difícil da gente entender. Porque Deus não está falando que você não pode ter uma casa, você não pode ter um emprego, você não pode ter uma conta bancária. Mas Ele está falando de onde vem a sua fonte, de onde vem a sua segurança. Então, é isso que Ele está falando aqui. Agora, eu acho fantástico quando Deus se expressa dessa forma. Olha só como está, Jeremias 3, versículo 6, né? Lemos agora o versículo 7. Eu pensei, gente, Deus falar assim, gente, para mim é o máximo. Eu pensei, Deus sabe de todas as coisas, mas Deus pensou. Eu pensei que depois de ter feito tudo isto, ela voltaria para mim, mas ela não voltou. Gente, não é incrível Deus falar assim:
né? Deus usou medidas, Deus fez várias coisas, ele vai falar isso de novo, né? Vamos continuar lendo, sim. Então ela não voltou, e viu isso a sua infiel irmã Judá. Versículo 8, dei carta de divórcio a infiel Israel, e a despedi, mandei embora. Isso é o cativeiro, mandei embora. É isso que ele falou com Oséias no início do capítulo 2. Você não é mais minha esposa, eu não sou mais seu marido. Então acabou, Deus revoga, Deus quebrou eternamente a aliança. Então a gente precisa entender isso. Como que Deus lidou naquela época, para a gente entender como que Deus vai lidar conosco. Porque eu não sei avaliar, eu não sei fazer uma comparação, eu não sei dizer até que ponto que o meu coração está cheio de idolatria, eu não sei dizer até que ponto que a igreja de hoje, no Brasil, no mundo ocidental, em vários lugares, eu não sei dizer até que ponto que Deus está considerando que chegou nesse ponto aqui. Mas se está chegando nesse ponto aqui, nós temos uma boa base bíblica para entender que Deus também pode fazer coisas drásticas para mostrar que Ele não vai manter uma aliança, apesar da fidelidade dEle, apesar de tudo que Ele fala sobre a aliança, mas se nós formos infiéis à sua aliança, Ele vai tomar medidas sérias, porque a aliança é assim, a aliança eu prometo... Deus promete da parte dele ser fiel, ele promete que vai nos guardar, ele promete que vai nos defender, mas ele também promete que se houver infidelidade à aliança, vai ter consequências da aliança. Isso que ele falou com Moisés em Deuteronômio. Ele falou assim, olha, se vocês forem infiéis à aliança, vai acontecer isso. Se vocês forem infiéis à aliança, vai acontecer isso. E em Hebreus fala assim que a aliança, na nova aliança em Jesus, que é melhor do que a velha aliança, ele falou assim, mas quanto mais sério vocês acham que vai ser o castigo da nova aliança do que da velha? Então, ele fala, por um lado, vocês não chegaram no Monte Sinai, cheio de fogo, de trovões, vocês chegaram ao Monte Sião, vocês chegaram aos anjos, é maravilhoso, mas ele diz, tem consequências, porque a aliança do Velho Testamento foi feita com sangue de animais. A nova aliança é feita com o sangue do Filho de Deus. Então no capítulo 10 ele fala, vocês não acham que é muito mais sério se quem quebrou a velha aliança tinha a pena de morte? Qual seria a pena de desprezar a nova aliança no sangue de Jesus? Então, eu estou dizendo isso só para a gente entender que a aliança, ela nos dá uma grande segurança, mas a aliança tem consequências. Quando a gente é infiel à aliança, existem consequências. Então, aqui ele fala que deu carta de divórcio à infiel Israel e a despedir por causa dos seus adultérios. Contudo, vi que a sua infiel irmã Judá não temeu. Ela se foi e também se prostituiu. Pela fama da sua prostituição, contaminou a terra, pois adulterou com a pedra e com a madeira. Apesar de tudo isso, não voltou para mim a sua infiel irmã Judá com sincero coração. Depois nós vamos estudar essa época na história, mas essa época que ele está falando aqui, do rei Josias, foi uma época que Judá estava voltando para Deus. Só que por isso que é importante a gente ler os profetas, porque Deus está falando, o povo voltou, mas não foi de todo o coração. Eles não estão sendo sinceros. Então, com sincero coração, mas falsamente, diz o Senhor. Disse-me o Senhor, já a rebelde Israel justificou mais a sua alma do que a infiel Judá. Vai, apregou essas palavras para o norte. Volta, ó rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre ti. Porque benigno sou, diz o Senhor, não conservarei para sempre a minha ira. Somente reconhece a tua iniquidade. Reconhece que transgrediste contra o Senhor teu Deus. Estendeste os teus favores aos estranhos, debaixo de toda árvore frondosa, e não deste ouvidos à minha voz, diz o Senhor.
Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, pois eu vos desposarei. Então ele está dizendo, olha, ele deu carta de divórcio, mas ele vai receber de volta. Então é nesse ponto que a gente está hoje, né? Que Deus falou com a nação, com essas 10 tribos, com a nação de Israel: estou desfazendo a nossa aliança, vou tirar vocês, mas isso não é permanente. Ele não trouxe de volta o sistema de Jeroboão, ele não trouxe depois do cativeiro o estado, a identidade das 10 tribos, ele não trouxe isso de volta. Mas nós temos várias profecias, nessa de Jeremias, antes da gente voltar para Oséias, e no livro de Oséias. Oséias está profetizando que eles vão para o cativeiro, mas na profecia que eles vão para o cativeiro, que eles vão realmente sofrer a disciplina de Deus por causa da infidelidade, ele já profetiza o retorno, ele já fala que vai haver um retorno. Então, aqui no versículo 18, Jeremias 3:18, naqueles dias, olha só o que ele está falando aqui: naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel. O que ele está falando aqui? Está falando dos dois reinos, do reino dividido. Jeremias está profetizando numa época que as 10 tribos já tinham ido embora. Elas não existiam mais como nação, como estado. Mas ele está dizendo, naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel, juntas virão da terra do norte para a terra que dei em herança a vossos pais. Mas eu dizia a mim mesmo. Então, essas janelas que os profetas tinham no coração de Deus, isso me fascina muito. Pensar que Deus pensou, pensar que Deus falou assim: as 10 tribos foram infiéis, nós vimos todas as coisas que Deus ia fazer e realmente fez. E Deus queria muito, claro que Deus sabia que eles não iam voltar, mas dentro do coração de Deus, Deus é muito mais complexo, muito mais... é muito maior do que nós podemos imaginar. Deus pode ser soberano e dar liberdade para o homem decidir. A gente não consegue entender. Os teólogos estão discutindo até hoje. Milênios estão tentando descobrir como é que funciona a liberdade, o livre-arbítrio, a liberdade do homem com a soberania de Deus. A gente não consegue entender isso. Deus consegue fazer as duas coisas. Deus consegue saber o que Ele vai fazer no fim, mas sofrer pelo que está acontecendo no presente. Deus sabe que Ele vai livrar Israel, mas Ele sofre. É como um pai disciplinando um filho e que sabe que vai fazer o filho sofrer, então ele chora junto com o filho. Talvez ele chore mais do que o filho, mas ele sabe que aquilo vai fazer bem. Mas no sofrimento presente, ele chora. E no sofrimento presente, ele fica pensando, eles podiam ter voltado. Podia ter acontecido algo que não fosse necessário eu chegar nesse ponto. Então ele sente isso. Então versículo 19, mas eu dizia a mim mesmo, isso é Deus falando, eu dizia a mim mesmo, como te porei? Porque ele tá falando sobre a restauração. Então ele fala assim: como te porei entre os filhos e te darei a terra desejável, a excelente herança dos exércitos das nações. E respondi. Deus fala, Deus pergunta e Deus responde. E respondi: chamar-me-ás meu pai. Olha que coisa tremenda. Nós vamos ver agora em Oséias que Deus se deu a conhecer como o Senhor soberano. No Egito, por exemplo, Deus se deu a conhecer como Deus que tem todo o poder, como Deus que pode pesar a mão sobre o Egito, como Deus que faz acontecer o que Ele quer, não o que Faraó quer. Ele é Senhor, Ele é Mestre, Ele é
Senhor absoluto, Ele é autoridade máxima, Ele é soberano sobre toda a terra. Nós exaltamos, nós precisamos entender a soberania, o poder de Deus, mas existe algo, e outra vez é uma coisa que eu vou falar com minhas limitações humanas, eu posso falar uma coisa eu posso estar falando assim bobagem no jeito que eu estou falando, mas eu entendo da seguinte forma: Deus se deu a conhecer como Deus soberano, mas existe uma revelação de Deus que é muito maior do que a soberania de Deus. Isso não significa que nós estamos deixando a soberania de Deus de lado, mas existe algo que é muito mais, que nos aproxima, porque a soberania de Deus, Deus tirou o povo do Egito, levou para o Monte Sinai, Deus se revelou para o povo no Monte Sinai como aquele Deus forte, como aquele Deus que desceu sobre o monte com terremotos e falou assim: ninguém chegue perto do monte porque vocês não são santos, se vocês tocarem no monte vocês vão morrer. O povo ficou morrendo de medo. Deus estava fazendo um casamento, mas o casamento era com um cara que inspirava terror, e era isso que Deus podia fazer naquele momento. Ele não podia fazer nada além disso, mas era algo que não ia aproximar o povo de Deus. Eles iam continuar tendo medo, e eles não iam querer mais falar com Deus, como eles falam assim: Moisés, a gente não quer, isso aqui é fantástico, nós ouvimos Deus falar, mas eu não quero fazer isso mais não, porque pode, né, a frase, quando Moisés repete isso em Deuteronômio, é uma coisa assim meio contraditória, porque ele fala: o povo, vocês vieram, né? Ele está contando para os filhos, mas ele fala assim: vocês vieram para mim, e fala assim: olha que maravilha, hoje nós vimos que Deus pode falar com os homens e os homens não morrem, nós estamos vivos, Deus falou, eu tô vivo aqui, eu estou vivo ainda. Mas Moisés, para que a gente não morra, e acabaram de falar assim: nós ouvimos Deus e ficamos vivos, mas para que a gente não morra, não deixe isso acontecer mais. Você ouve de Deus e fala para a gente não quer ouvir mais Deus. Isso não era o propósito de Deus. Deus queria que eles fossem, como povo, a esposa, aquela que quer intimidade, aquela que quer proximidade. Então, durante todo esse processo do Velho Testamento, e nós estamos num processo semelhante hoje, apesar da nova aliança, apesar de tudo que nós sabemos da nova aliança de Jesus, a igreja hoje vive uma situação em que, geralmente não por causa desse medo, infelizmente, nós até devemos ter um pouco mais de temor de Deus, mas não por causa de medo, mas nós não aceitamos o convite de Deus de entrar em intimidade com Ele. Então Deus está falando: eu vou ter que fazer assim, 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 vou ter que usar medidas para que vocês cheguem a mim. E aqui Ele está dizendo: como que eu vou trazer esse povo de volta? Como é que eu vou me relacionar? Ele falou assim: agora vocês vão, agora sim, no futuro, quando isso acontecer, vocês vão se relacionar não como um povo com medo de um Deus soberano, mas é um povo que considera esse Deus soberano Pai. Vocês vão me chamar de Pai, e de mim não te desviarás. Ok? Então, isso é poucas vezes, eu não me lembro agora se é 15 vezes, em todo o Velho Testamento, nós vemos Deus como Pai em torno disso, não sei se é 15 vezes, é muito pouco, em poucas ocasiões no Velho Testamento, Deus se revela como Pai. Ele não podia ainda se revelar, mas Jesus veio, chamava Deus direto de Pai, Jesus se revelou como Pai. Só no Evangelho de Deus é chamado de Pai inúmeras vezes. Então, isso é uma das coisas que acontece na nova aliança, é que nós conhecemos Deus como Pai, ok? Então vamos voltar então para Oséias capítulo 2 e vamos ver o que ele diz aqui no versículo 14. Então, depois dele falar sobre as medidas de disciplina, as coisas que ele vai fazer, as coisas que ele já fez, as coisas que ele ainda ia fazer para tratar com a infidelidade
do povo, a partir do versículo 14, ele já vai lá na frente e promete, ele já mostra, através do profeta, o que vai acontecer quando eles passarem por esse período. Então vamos ler aqui. Versículo 14, Oséias 2:14. Portanto, eu a atrairei, e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Então, aqui nós temos um início de um novo relacionamento com Deus. Vou ler na sequência, depois a gente volta, né, que tem vários pensamentos aqui que a gente precisa tratar juntos. Versículo 15. Ali, no deserto, eu lhe darei as suas vinhas, porque ele já falou que ia tirar o sustento, né, a prosperidade. Então, vinhas a produção, representa a prosperidade, representa o sustento financeiro, econômico. Ali eu lhe darei as suas vinhas, e o vale de Acor significa tribulação, é o lugar onde aquele Acã, que aconteceu aquela história em Josué, né, que ele pegou as coisas proibidas e depois ele foi apedrejado, foi nesse vale de Acor. E Acor significa tribulação. Então, no vale ele falou de deserto aqui, no vale de Acor, por porta de esperança. Ali ela, a mãe, a mulher, a esposa, a nação de Israel, ali ela cantará. Essa palavra cantará é uma palavra, não sei se algumas traduções falam diferente. Tem alguma que não fala cantará? Oi? Ali ela vai responder, ela vai corresponder. Que o sentido é cantar também, mas é a ideia, e nós vamos ver como essa palavra depois aparece outra vez mais para frente. Mas essa palavra cantará, ou responderá, ou corresponderá, é uma relação de intimidade. Quando você fala com qualquer outra pessoa, quando não é uma relação de intimidade, então a ideia aqui é um relacionamento conjugal, é uma relação de marido e esposa. Então, quando você fala com uma outra pessoa, a pessoa pode responder ou não, mas não é diferente. Quando a maioria dos casais não consegue continuar vivendo assim. Mas quando os dois estão namorando, é a menor coisa que um fala, o outro quer atender, é uma coisa rápida, é uma coisa imediata. Você podia fazer isso? Você não quer fazer isso? Claro que eu quero. É uma resposta, esse tipo de resposta, não sei como descrever, não sei assim, é uma tensão, é uma correspondência, é uma coisa muito sensível. Você pensa o dia inteiro, como é que você pode, você antecipa, antes que a namorada queira alguma coisa, você está tentando descobrir o que ela gosta e dar para ela, ou vice-versa, né? Então, é essa relação de resposta imediata, quando Deus fala, e tem um profeta, agora eu não vou lembrar o capítulo, mas é um tema nos profetas, mas tem um lugar que ele fala, por que quando eu falei, ninguém respondeu? Deus fala isso através dos profetas. Por que eu falei e ninguém respondeu, ninguém ligou? Ficou no vazio. O marido falou, o amado falou. E o livro de Cantares mostra isso, né? Que tem a cena, acho que é que mais citada, todo mundo cita, né? É uma cena que descreve em Cantares que a esposa, ou amada, ela está no quarto, né? Ela está no aposento dela e está tarde, ela está cansada, está frio lá fora, né? Assim como você se sentiu hoje de manhã, com a chuvinha, vontade de não levantar, mais ou menos assim, né? Então, ela está ali, ela acabou de deitar
e ela não quer se levantar, né? Sabe assim, é uma coisa até psicológica, né? Assim, quando você não deitou ainda, vai pegar isso para mim, não tem problema. Agora, se deitou, parece que a força para levantar depois daquela hora assim é dobrado, né? Então ela deitou e bateu na porta. Era o amado dela. E ela fala: mas está tarde, pode ser amanhã, eu não estou com vontade de levantar. Só que depois ela se arrepende. E ela pensa: não, gente, ele está lá fora, ele está no frio, está na chuva, sei lá, eu preciso abrir a porta para ele. Só que ela demorou, ele já tinha ido embora. E aí ela começa a procurar: filho de Jerusalém, onde está meu amado, né? Ela começa a procurar. Então, essas cenas de amor é o que Deus está falando. Nesse dia, depois que Deus atrair o seu povo para um lugar de deserto, para um lugar de provação, ele vai atrair para o deserto e vai falar ao coração. Quer dizer, gente, vocês conseguem visualizar bem essa ideia? Deus falando ao coração do povo. É uma coisa assim que Deus está se tornando vulnerável. Ele está falando o que ele sente. Você não fala dos seus sentimentos íntimos com uma pessoa que você não tem confiança que ela te ama, porque ela pode usar aquilo contra você. Se você falar, Deus não tem isso, né? Mas se você falar das suas fraquezas, se você falar de algo que está dentro de você, assim, falar ao coração é desnudar, é abrir o coração, é falar coisas que ninguém sabe. Deus está falando que vai conversar com o seu povo, Ele quer conversar assim, e daí Ele fala: ela vai cantar, mas na verdade essa palavra cantar, ela vai ser obsequiosa. Quer dizer, o que quer dizer obsequiosa? A gente não usa essa palavra, a gente não sabe, mas significa... ela vai corresponder, a mínima coisa que falar, vai querer responder, é imediato, não vai demorar para abrir a porta, não vai ficar pensando: isso aqui é ruim para mim, eu estou cansado, eu não quero levantar agora. É meu amado, é a pessoa mais importante. Pumba, levanta da cama, rápido, sai dali e faça alguma coisa. É essa resposta que ele está querendo. Então, ali ela cantará como nos dias da sua mocidade. Quer dizer, o que quer dizer isso? Como nos tempos do namoro. É como um casal fala assim: vamos fazer uma coisa como quando a gente namorava, vamos ver se volta aquela... Ela vai cantar como nos tempos da mocidade. Quer dizer, como nos tempos... eu acho que a gente não tem tempo, mas se você só anotar ou quiser olhar um texto que fala muito que Deus sente sobre isso, é Jeremias 2. A gente estava em Jeremias 3, mas nos primeiros versículos, acho que de 1 a 3 de Jeremias 2, Deus fala: eu tenho saudade da época quando ele fala que quando eles saíram do Egito, Israel tinha essa resposta: eles iam atrás de mim, eles queriam, eles eram rápidos, né? Então Deus tem saudade, é como fala na carta a Éfeso, né? O primeiro amor. Então é aquela sensibilidade, né? Então vai ser no tempo da sua mocidade, como no dia em que subiu da terra do Egito. Agora versículo 16. Em Jeremias, nós lemos que naquele tempo, o povo não vai mais chamar Deus de Senhor com medo, eles vão falar assim: meu Pai. E agora aqui ele usa uma outra ilustração, uma outra figura. Naquele dia, 16, diz o Senhor: me chamarás meu marido, e não me chamarás mais meu mestre, meu Senhor. Isso significa que Deus não é nosso Senhor? Não. Ele é nosso mestre, Ele é nosso Senhor. Ele é soberano. Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra e debaixo da terra. Mas a relação, por isso que eu digo, você ter uma revelação de Deus como soberano é maravilhoso. Deus se revela como soberano. Ele tem todo o poder, Ele pode curar todas as enfermidades, Ele pode fazer coisas impossíveis, mas esse não é o relacionamento que Deus deseja.
Deus não está querendo um relacionamento de senhor, de dono. Isso é uma parte importante da nossa caminhada com Deus, de nós entendermos quem Deus é. Ele nos criou, nos redimiu, Ele tem todo o direito sobre nós, mas isso não torna o nosso relacionamento com Deus, a nossa aliança com Deus, uma aliança verdadeira e eterna, porque o medo, como fala em 1 João, onde tem perfeito amor, todo medo é lançado fora. Então é o amor, é o relacionamento de amor que conquista. E quando Deus fala que Ele quer nos conquistar, é uma conquista pelo amor. Porque Deus nos conquistar como Ele mostrou que Ele era mais poderoso que Faraó, isso para Deus não... Sabe assim, Deus não tem mais vontade de brincar assim, de que eu sou mais poderoso. Assim, Ele faz isso. Mas isso não é o que Deus está querendo. O que Deus está querendo? Ele tem números infindáveis de anjos que se submetem totalmente a Ele. Deus está querendo uma outra coisa. Deus está querendo intimidade, Deus está querendo um relacionamento de filho para pai, meu pai, vimos em Jeremias, e aqui, meu marido. Deus quer que o povo volte e que estabeleça com ele uma relação de marido. Versículo 17: da sua boca tirarei os nomes dos Baalins, seus nomes não virão mais em memória. Naquele dia farei por eles aliança. E aqui ele vai lá na frente. Então, quando os profetas olhavam e Deus mostrava o que ele ia fazer, eles viam lá no reino milenar, no reino eterno, assim, eles viam as coisas que Deus faria, que Deus fará, quando o povo voltar a fazer uma aliança perpétua com Ele. Então Ele vai fazer uma aliança com os animais do campo. Alguém quer participar disso aí? Alguém está assim sonhando com... A gente... eu não sei, cada um deve estar sonhando com alguma coisa. Eu quero dar um abraço num urso, bem fofinho, assim, bem, assim, eu acho que tem, colocar a mão num tigre, não vai ser uma coisa tremenda, assim. Ele vai fazer aliança com todos os animais do campo, as aves do céu. É outra coisa. Você não queria conversar com um beija-flor, sabe, ficar próximo, ver, assim, não chegar perto e o pássaro ficar espantado, ou a gente ficar espantado por causa de um urso, de um leão, mas é aquela aliança, a gente não sabe o que era verdade, o que não era, mas Francisco de Assis, ele aparentemente ele tinha isso, ele ia lá e falava de Deus para os passarinhos, e eles vinham e ficavam próximos a ele, porque já era assim. Alguns acham que aquilo é meio lenda, que não é verdade, assim, não é fato, mas eu acho que alguma coisa aconteceu. Pode ser que as pessoas tenham aumentado, mas alguma coisa aconteceu para começar a surgir essas histórias. E eu acho que, assim, em vários momentos da história, Deus dava um vislumbre, Deus dava uma pequena amostra do que Ele pretende fazer. Então, é isso que Ele fala que vai fazer com as aves do céu, com os répteis da terra. Da terra tirarei o arco, não vai ter mais guerra, a espada e a guerra, os farei deitar em segurança. Versículo 19: desposar-te-ei comigo para sempre. Olha, isso aqui é Deus prometendo. Ele vai fazer isso. Mas essa certeza que Deus vai fazer isso, não é em todo esse... Tem lugares, tem um capítulo em Ezequiel, acho que 20, que Deus fala assim: eu vou reinar sobre vocês, eu vou trazer vocês de volta, assim, mostrando Deus falando que Ele vai cumprir, porque Ele é soberano. Mas, na verdade, assim, aquilo que revela o coração de Deus é quando a gente vê que Deus fala que Ele vai fazer isso, mas não na qualidade de um Deus todo-poderoso. Ele vai fazer isso na qualidade de um Deus conquistador, mas conquista no sentido, sim, de nos atrair. Desde o versículo 14, quando ele começa a mostrar a restauração, quando ele mostra o que Deus quer fazer para trazer o povo de volta,
Ele está mostrando que o poder de Deus para nos trazer de volta é o poder de nos atrair pelo amor dele, não pela força dele. Deus usa medidas, ele nos faz passar às vezes por momentos de tribulação, de deserto, mas o objetivo disso é: escute a minha voz. Tem uma história naquele livretinho, não sei quantos pegaram, né? O livretinho Clamor do Coração de Deus. Tem uma historinha lá que um cara que trabalhava com a terra, um lavrador, ele falou para o outro assim: olha, esses bois, esses animais assim que puxam o arado, o carro, é só eu falar, eu não preciso fazer nada, não preciso descer a lenha, não preciso chicotear, eu não preciso fazer nada, é só eu falar, eles me obedecem. Então, eu quero ver, né? Aí o cara chegou, pegou uma baita assim de um pau assim, e desceu em cima da cabeça de dois animais assim. Aí o outro falou assim: mas você não falou que é só falar, que não precisava bater? Aí ele falou assim: primeiro eu preciso chamar a atenção deles. Depois que eu chamo a atenção, depois que ele bateu na cabeça, deu né? Aí ele só falou assim: vai ali, eles iam certinho, né? Então é mais ou menos assim, Deus usa algumas táticas conosco para chamar a nossa atenção. Infelizmente é necessário fazer isso. Mas muitas pessoas, né, nós mesmos, nós podemos mesmo assim não ouvir a voz de Deus. A gente pode ficar: ai Deus, por que você está deixando isso acontecer comigo? A gente pode ficar revoltado. E o objetivo das disciplinas de Deus, o objetivo dos momentos difíceis, desse vale de Acor, que ele falou assim, no versículo 15, o vale de Acor é uma porta de esperança. Então Deus trata com o seu povo, Ele trata conosco individualmente, Ele trata com a igreja para que a gente escute a voz dEle. Mas quando Ele falar, o que vai nos conquistar é a tribulação, passar por situações difíceis, não muda o nosso coração. O que muda o nosso coração é quando a gente escuta a voz de Deus, quando a gente se apaixona por Deus. Isso é que faz a gente mudar. Então, desposar-te-ei comigo para sempre. Eu te desposarei comigo em justiça, em juízo, em benignidade e em misericórdias. Então, vamos traduzir isso aqui, que são palavras que às vezes são traduzidas, às vezes até por diferentes palavras, né, nas diferentes versões, mas Deus vai nos conquistar, Ele vai nos conquistar para que a gente seja uma verdadeira esposa dEle, através de justiça. O que é justiça? Eu estou falando na sequência, se sua Bíblia fala outra coisa que não é justiça, mas eu vou falar na sequência. Então, justiça, essa primeira palavra significa uma relação certa. Uma relação certa com Deus. A justiça, essa palavra justiça, significa assim, todos estarem, consertar os relacionamentos quebrados, consertar tudo que está fora de lugar. Quando a esposa não tem, ou o marido não tem a relação certa com o cônjuge, quando os filhos não têm com os pais, quando cada pessoa na sociedade, cada lugar que nós temos, assim, principalmente com Deus, nós precisamos estar na relação certa. Então, justiça aqui fala de consertar as nossas relações. Aí depois tem uma palavra chamada, aqui traduzida na minha como juízo. Isso aqui são vereditos, são decisões. Deus vai não só nos levar a ter uma relação certa com Ele, mas Ele também dá decisões. Ele julga, ele fala assim, isso aqui está errado, então eu vou dar uma decisão. O que está errado, o que está certo. Ele dá decisões em todas aquelas situações que a gente que ficam nebulosas, que a gente não sabe o que está certo, o que está errado. Então esse juízo fala assim mesmo, sim, de uma decisão de um juiz. Ele decide o que está certo e o que está errado. Então ele vai estabelecer coisas certas, coisas retas, coisas corretas na nossa vida.
Aí depois fala, a minha fala benignidade, que é a palavra que a gente fala sempre aqui, que é recede. Então essa terceira palavra é recede, ele vai, assim, é uma palavra que a gente tem falado bastante, que representa a bondade de Deus dentro de uma relação de aliança. Então Deus é muito bondoso conosco, mas é uma relação que Ele quer reciprocidade. Então Ele vai ser muito fiel, mas Ele derrama coisas muito boas sobre nós, mas com a intenção de estabelecer um relacionamento, né, de aliança. E em misericórdias é compaixão. Lembra que o segundo filho, no capítulo 1, o segundo filho de Oséias com aquela mulher era uma menina, e o nome que Deus mandou colocar sobre ela, assim, não terei compaixão. Então aqui ele está falando assim, não, vou voltar a ter compaixão. Recede, aliança e compaixão. E te desposarei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Gente, nós não conhecemos a Deus. Quando você conhece alguns atos de Deus, quando Deus faz coisas nesse sentido da soberania de Deus fazer proezas e poder, isso, a gente conhece o poder de Deus, mas a gente não conhece Deus como pessoa. E aqui ele está querendo isso. A esposa tem que conhecer o marido, ela tem que conhecer de verdade, não só algumas coisas que ele faz. Agora aqui vem, versículo 21, naquele dia eu responderei. É a mesma palavra que ele usou quando ele falou assim, naquele dia ela vai ser obsequiosa, né? Eu responderei. Gente, está tudo assim, está tudo quebrado. A gente clama a Deus e parece que Deus não responde, a terra precisa de chuva e muitas vezes a chuva não vem. Então ele está falando sobre toda quando as coisas são consertadas. Por isso que a gente sempre tem falado, nas crises no Brasil, como em qualquer lugar, a resposta não é tentar resolver os sintomas. É como se o médico, assim, você está com um problema muito sério, que esse problema causa febre, mas eu vou te dar um remédio para tirar a febre. Isso não resolve nada. Você tem que tirar o que está causando a febre. Então, quando a gente quer consertar as coisas na política, na economia, não sei aonde, nós estamos falando de sintomas de que Deus não está abençoando o país, ou a cidade, ou o lugar, porque tem muita coisa fora de lugar. Então tem que voltar as coisas a entrarem nos eixos, a entrar no relacionamento certo. Então, aí quando isso está consertado, aí Deus fala, naquele dia eu responderei aos céus, porque a terra está pedindo chuva, mas a chuva vem dos céus, né, das nuvens, mas Deus não está mandando. Então Deus fala assim, eu responderei aos céus, os céus responderão à terra, a terra responderá ao trigo, ao vinho, ao óleo, quer dizer, a terra vai produzir o que precisa produzir, e estes responderão a Jezreel, que é o povo de Deus que Deus semeou, né? Jezreel significa Deus semeia. Semeá-la-ei para mim na terra e mostrarei compaixão. A minha fala amor, mas é compaixão. Mostrarei compaixão àquela que não tinha compaixão, que é o nome que ele tinha dado. E semeá-la-ei para mim na terra, mostrarei compaixão, direi aquele que não é meu povo, tu és meu povo. E ele dirá, tu és o meu Deus. Então Deus está prometendo, só volte, nós estamos terminando, mas no final do capítulo 1, depois que Deus manda colocar os nomes nesses 3 filhos, eu só queria que ali também tem uma profecia, no versículo 10, Oséias 1:10. Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar. Ele tinha acabado de falar assim, não é meu povo, eu não sou seu marido, você não é minha esposa, mas daí ele fala assim, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar. Ele está falando, e aqui, porque o nome Israel confunde um pouco. Israel é o nome de todo o povo,
Mas no tempo do reino dividido, Israel era o nome das 10 tribos. Aqui ele está falando das 10 tribos. O número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se nem contar-se. No lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão sobre si uma única cabeça. Então vai acabar o reino dividido, vai ter uma única cabeça, subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. E o versículo 1 do capítulo 2 faz parte disso. Dizei a vossos irmãos, meu povo, e a vossas irmãs, minhas amadas. Então, ele colocou o nome, não meu povo, não compaixão, mas ele já está dizendo, sim, vai chegar o dia que vão ser juntos. O que isso significa? Então, só tentando assim, fazer essa aplicação. As 10 tribos, o sistema de Jeroboão, representa a maior parte do cristianismo. Esse sistema, quando Deus julgar, eu não sei exatamente como Deus vai fazer, mas esse sistema, a igreja representada pelo governo humano, pelo sistema humano, essa igreja, ela não vai continuar. Isso é Deus que vai fazer, não é a gente. E longe da gente exercer qualquer tipo de crítica ou ataque, não é para isso que estou falando. Assim, a gente precisa entender que o povo de Deus está dividido entre o sistema de Jeroboão e o sistema e o povo que é fiel ainda a Jerusalém e a descendência de Davi. Então, a igreja é dividida, e durante toda a história, você tem a história de como as grandes instituições, tanto católicas como protestantes, as grandes instituições sempre tinha, a gente às vezes não tem tanto dados históricos, mas sempre durante a história tinha gente que queria Jerusalém, que queria a fidelidade. Então sempre tinha um remanescente, sempre tinha um grupo, às vezes, fazendo guerra contra a instituição. Como nessa época tinha guerra entre os dois reinos. Então tem essa divisão. É muito difícil hoje a gente perceber quem que é Judá, quem que é Israel. A maior parte do cristianismo é o sistema de Jeroboão. Mas o que eu estou dizendo é, o sistema, essa igreja em si, ela não vai continuar. Ela não é restaurada. Mas o povo de Israel, o povo de Deus, que está em todo esse sistema, esse povo, ele fala, o versículo 11, os filhos de Judá, a gente viu isso em Jeremias 3 também, os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão. Então Deus vai tirar essa barreira, ele vai derrubar essas divisões, ele vai formar um povo só. Como ele vai fazer isso? É bem mais complexo, né? Mas nós temos essa promessa e temos toda essa descrição de Oséias, nós temos o caminho que Deus vai usar, né? Como ele vai lidar com a nossa infidelidade e como ele vai trabalhar para nos trazer de volta para ele, ok? Então, e aí você coloca isso no contexto de que Oséias está profetizando isso para a nação dessas 10 tribos, né, para o rei Jeroboão, na época dele, ele estava profetizando isso, né, para mostrar que Deus não ia manter o sistema deles, mas que Deus ia manter a fidelidade em relação ao povo, mas seria um processo doloroso. Mais ou menos isso, né, nós vamos continuar depois, mas mais ou menos essa é a mensagem profética para o povo de Israel, e ela tem muito a ver com o que nós estamos vivendo hoje. Senhor Deus, nós queremos que o nosso coração seja responsivo ao Senhor. Ó Deus, isso que o Senhor está procurando, que a gente tenha aquela paixão inicial, que a gente busque a Ti com aquela mesma intensidade, que a gente queira ouvir a Tua voz, que a gente queira ir além
dos sinais, das provisões, das bênçãos, que a gente queira ir além e conhecer a Ti como nosso noivo, como nosso amado. Ó Deus, nós pedimos, ó Deus, que não seja tão difícil o Senhor conquistar o nosso coração de volta. Ó Deus, que entre nós no Teu povo, em toda parte, nós clamamos a Ti, Senhor, para que muitas pessoas tenham esse coração de buscar a Ti, de querer ouvir a Tua voz e de conhecer a Ti de verdade como nosso noivo, como alguém que tem muito mais para se revelar a nós do que apenas as coisas que nós temos conhecido até aqui. Ó Deus, pedimos a Tua graça e a Tua bênção sobre nós, em nome de Jesus. Amém.